Em um passado muito distante, era noite. Fazia muito frio. No céu de veludo azul escuro, a lua cheia, encoberta por espessa nuvem que parecia uma mancha negra de contornos irregulares, lançava seus raios para os lados além dela, densificando a cor negra que lhe emprestava a ausência da luz suave do luar. O tempo parecia prenunciar tempestade. Um vento gelado soprava sobre o campo e agitava as copas das árvores. Ninguém transitava pela estrada que passava diante dos muros do templo Shinto, nos arredores da futura Tóquio. A vetusta construção de pedra, em um mosteiro muito antigo, fechado para o público mais famoso entre os habitantes do Nihon. Ali se forjavam ninjas, mercenários muito temidos porque dominavam com mestria a perigosa e mortal arte do ninjutsu. Seus muros de pedra eram muito altos e cercavam algo em torno de 13 quilômetros quadrados. Uma área jamais ousada por invasores ou assaltantes, pois todos sabiam que invadir o templo era condenar-se à morte. Shinto distava não mais que 20 quilômetros da movimentada vilazinha de Kamakura, no século XII, e seu diretor era um nipônico de nada mais que 108 anos de idade. Naquele momento ele estava em profunda concentração, sentado com as pernas cruzadas e as mãos descansando sobre o colo, as longas barbas brancas caindo sobre elas. Passava da meia-noite e diante dele, na mesma posição, o seu discípulo mais aplicado, o seu sucessor provável, o ninja Sutamisao. Sutamisao era um homem muito forte, beirando os 41 anos, e sua robustez saltava sob a seda do belo kimono negro com que o desenho de um dragão vermelho e as garras em posição de astaque era o dístico do mosteiro. Ambos não moviam um músculo e davam a impressão de serem esculpidos em pedra. Súbito, Sutamisao abriu os olhos e fixou seu mestre. Um estranho se aproxima de nosso portão, murmurou em voz quase sussurrada. E não pertence à nossa raça. Também percebo, respondeu o mestre, mantendo-se impassível. Não é uma pessoa normal, acrescentou após um tempo. Traz a morte em sua companhia. Não devemos abrigá-lo, então, sugeriu Sutamisao. Ele deve morrer, sentenciou o mestre, quebrando pela primeira vez a sua concentração. Nosso mosteiro não costuma ter hóspedes, senão aqueles que vêm estritamente tratar de negócios. O homem que se aproxima de nós, contudo, não vem negociar. Ele tem sede, muita sede. Sede? E Sutamisao olhou sem compreender o seu mestre. Sim, murmurou o mestre, franzindo a testa. Está percebendo? Perguntou após um momento. O estranho não tem energia. Sua aura não vibra. É como um abismo sem fundo. Não percebo mais do que a aproximação de um coche, respondeu Sutamisao, pois eu não percebo a alma do estranho. Ele é como um cadáver que anda, disse o mestre, pondo-se de pé. Sutamisao também ergueu-se, apanhando a sua afiada tati do chão. O mestre foi até a parede e de lá pegou um poderoso arco e 2 flechas cujas pontas estavam envenenadas. Eu mesmo quero matá-lo, disse determinado e com um olhar penetrante para o seu pupilo. Venha comigo. Ambos saíram para a noite gelada e escura. Caminharam em silêncio os quase 300 metros que conduziam inicialmente por um grande lajedo sem nada que não o grande muro ao redor da construção. Depois, já a pouca distância do portão da entrada, por um belo jardim de traçado tipicamente japonês, até o enorme portão feito de cedro caminharam em silêncio. Então os passos calmos e firmes se transformaram. Ambos, mestre e aluno, moveram-se como felinos e cada qual sumiu em direção às 2 árvores que ladeavam a grande entrada do mosteiro. O silêncio continuou total e, a um observador comum, não pareceria existir nada mais além das árvores, do grande portão e do vento frio que continuava a açoitar a terra gelada. Um coche parou diante do mosteiro e ficou quieto, sem que ninguém se movesse lá dentro. Os cavalos negros batiam nervosamente os cascos no chão e os penachos negros em suas cabeças dançavam lugubremente ao luar. Sutamisao observou que não havia cocheiro, o que era estranho. Por ele, desceria e iria dar uma olhada mais de perto no estranho carro, mas quem estava no comando era seu mestre, e devia aguardar a decisão que tomaria o ancião.
O tempo transcorreu como se arrastasse e nada acontecia. Então, quando a lua saiu de trás das nuvens e lançou sua luz fantasmagórica sobre o chão coberto de neve, a porta do carro abriu-se devagar e o homem desceu. Não era visível, pois trajava um sobretudo muito longo e de gola alta, e trazia na cabeça um estranho chapéu que mais se assemelhava a um balde com abas curtas. Na mão direita, o ninja notou uma bengala muito bem trabalhada e cujo castão parecia feito de ouro. O homem permaneceu um momento parado perto do coche e então decidiu-se. Em passos firmes, caminhou na direção do portão. Com a sua bem treinada visão periférica, Sutamisal viu a sombra entre as sombras que era o seu mestre de estender o arco e fazer a mira. Mas naquele exato momento, o homem sustou o passo e ergueu a cabeça olhando diretamente para o arqueiro. Aquilo era absolutamente espantoso. Nem mesmo os mais adiantados estudantes do ninjutsu seriam capazes de descobrir o mestre quando este se ocultava. Os dois ficaram a se mirar por um tempo que pareceu a Sutamisal uma eternidade. Então, o mestre desarmou o arco e retirou a flecha silenciosamente. O forasteiro voltou a cabeça diretamente para onde Sutamisal se encontrava e o olhou direto nos olhos. Mais uma vez o ninja se espantou. Ele os localizava como se ambos estivessem a descoberto em plena luz do sol. Ainda não se refizera da surpresa e seu mestre já estava no chão abrindo o pesado portão do mosteiro. Boa noite. Sutamisal ouviu a voz forte do homem no cumprimento em um japonês absolutamente correto. O que deseja, forasteiro? Ouviu o mestre perguntar. Hospedagem, foi a resposta do estranho. Nosso mosteiro não dá guarida a hóspedes, se informou o mestre com voz firme. Sei disso, mas ele é excelente para minhas necessidades atuais, e por isto eu insisto em ser aceito. Teimou o homem com voz determinada. Vem de muito longe, estranho. Por que escolheu o templo Shintal para sua hospedaria? Perguntou o mestre. Porque é um templo dedicado ao ofício da morte, como eu, foi a resposta enigmática. O que faz? Perguntou o mestre sem se abalar com a observação do recém-chegado. Como eu disse, tenho por ofício a morte. Como os senhores? Um mercenário estrangeiro? Quis saber o mestre, mas o forasteiro não respondeu. Preferiu ficar quieto, olhando fixamente para o velho dirigente do templo. Como não obtivesse resposta, o mestre tornou a insistir na pergunta e sua voz denotava irritação pelo desrespeito. No templo Shintal, ninguém se atrevia a não dar resposta a uma pergunta do velho mestre. Digamos que sim, concordou finalmente o homem. Está bem, acedeu o mestre após um momento de hesitação. Contudo, amanhã bem cedo você enfrentará 3 de meus alunos em combate mortal para provar que merece a nossa companhia. Se escapar com vida, será nosso hóspede por quanto tempo necessitar. Aceita? Perfeitamente. Só que tem de ser agora, respondeu o homem arrogantemente. Eu disse amanhã, rebateu irado o mestre. E eu disse agora, teimou o homem elevando a voz. Sutamisal viu o gesto da mão de seu mestre ordenando-lhe que atirasse no homem. Em um gesto, somente com 2 dedos da mão direita, e só os ninjas treinados poderiam perceber o leve movimento. Não hesitou. Colocou a flecha em seu arco, fez a mira cuidadosa na testa do atrevido e disparou. O disparo foi como relâmpago, e era humanamente impossível a uma pessoa escapar do flechaço. Mas a mão do homem aparou a flecha preta antes que ela lhe tocasse a pele. Com o mesmo movimento rápido com que assustara o avanço mortal da seta, jogou-a de volta e Sutamisal só não foi pegado em cheio porque era o melhor dentre os melhores alunos do mestre. Entretanto, a surpresa o desequilibrou e ele caiu de onde estava rolando pelos galhos em direção ao solo. Sua habilidade, seu treino de muitos anos salvou mais uma vez, e Sutamisal conseguiu amortecer a queda. Quando seus pés tocaram o chão, ele se voltou rápido como um raio em direção do estranho, já com a shuriken pronta para o arremesso. Mas um gesto imperativo do mestre sustou seu ataque. Você acaba de provar que é digno de ficar entre nós. Não é bem-vindo, mas ganhou direito à nossa hospitalidade. Entre. E catolitando, o mestre abriu o portão para o estrangeiro. Sutamisal sentiu o coração entristecer como se uma nuvem negra tivesse tomado conta de seu ser. Quando o homem passou por ele, um frio horrendo atingiu-lhe os ossos, e sem que pudesse controlar-se, o ninja tremeu.
Esforçando-se para se controlar, postou-se ao lado da sombria personagem e procurou sondá-la.